Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. A conversa agora nesse terceiro bloco é sobre educação. Educação em tempos de pandemia, educação de ensino superior em tempos de pandemia. E eu vou falar a respeito aqui, não é nem da nossa querida Universidade Federal do Acre, eu vou falar do nosso Instituto Federal do Acre. O Instituto Federal do Acre, eu não sei se você que está em casa, se você entendeu o espírito que norteia o trabalho do Instituto Federal do Acre. O Instituto Federal do Acre, ele forma mão de obra específica para algumas áreas de desenvolvimento regional. Nós estamos falando do Instituto Federal do Acre. Tem Instituto Federal do Piauí, Instituto Federal de outros estados Brasil afora. Em cada estado existe uma conformação, existe uma cara de desenvolvimento regional. É aí que entram os institutos federais, com cursos específicos para cada região. Se é um instituto, se é um centro de ensino, um centro de educação, que tem a cara da região, são esses institutos federais. E olha, o tempo vai passando e a gente nem vai percebendo. Já se vão 11 anos do nosso Instituto Federal, não é isso? Quem vai trazer mais informações é a reitora Rosana, com quem eu divido a tela agora. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. Muito obrigada, por comemorar com a gente, por abrir esse espaço, para que a gente possa falar sobre os 11 anos no Instituto Federal do Acre na educação acriana, na educação profissional acriana. Pois é, eu fazia, logo que a ideia do Instituto Federal saiu das pranchetas do governo federal e começou a ser concreta nos estados, em todo o país, eu tinha o costume de mal comparar, a Universidade Federal com o Instituto Federal. E eu falava que o aluno, a mãe do aluno, o pai do aluno, que falava assim, olha, você vai ter que ir para o Instituto Federal. São famílias que estão mais aperreadas para que aquele menino traga dinheiro para casa mais rápido, para que tenham resultados na vida de uma maneira mais rápida, porque é necessário por uma série de motivos. Bom, eu queria da senhora o seguinte, se eu estava errado na minha concepção e qual a avaliação que a senhora vem fazendo a respeito dos 11 anos, as reuniões de balanço que vocês têm feito, a que síntese vocês têm chegado, professora? Perfeito. Então, você não estava de tudo errado, porque exatamente eu vou usar os termos que você usou. O espírito da rede federal, dos institutos federais, é colocar no mercado de trabalho o menino e a menina que entra na nossa instituição o mais rápido possível. Então, se a gente falar em 1 ano e meio, 2 anos, é sim entrar no mercado de trabalho de uma forma bem rápida. Mas eu vou falar do Instituto Federal hoje na concepção mais ampla. Hoje, a partir da lei de 2008, que transformaram os Cefetes em centros tecnológicos, que eram escolas técnicas na época, em institutos federais no formato que hoje são concebidos. Perfeito. E que avaliação a senhora chega? Qual é o entendimento que vocês têm chegado? Perfeito. Então, em 2008, os institutos federais, na verdade, os Cefetes, as escolas técnicas, foram transformados em institutos federais. E qual era o objetivo disso? Interiorização da educação profissional em todo o país. Só para você ter uma ideia, há 15 anos atrás, nós éramos apenas 100 escolas técnicas. Hoje, através da Lei de Criação, os 11.892, que cria a rede federal, nós temos um instituto, no mínimo, porque tem estado que tem mais de um instituto, como Minas e outros estados. No Acre, nós temos um instituto e 6 campi. Os institutos no Brasil inteiro, tem instituto que tem 30
campi. E essa rede federal, ela é centenária. Então, hoje, no Brasil, nós nos expandimos para... São 41 instituições que formam a rede federal e 654 campi. Ou seja, estamos em todo o Brasil, lá no Rincão, lá no interior do estado, aonde só se tinha uma universidade, né, que era a referência da educação superior no Brasil. Hoje nós temos os institutos federais. E qual é a nossa avaliação? Uma política fantástica de inclusão, qualidade de ensino superior, técnico, né, profissional, inclusivo e gratuito. Então, os institutos federais hoje, que fazem parte dessa rede centenária, também têm institutos muito jovens, que é o caso do Instituto Federal do Acre. Exatamente, na segunda-feira, no dia 21 de junho, nós completamos 11 anos. Se a gente pensar que em 2010, Itan, nós tínhamos 2 campi, né, em Rio Branco, e um em Cruzeiro do Sul, tudo muito iniciando, as pessoas não entendiam o que era IFAC, Instituto Federal do Acre, a gente sempre era confundido exatamente Universidade Federal do Acre, mas era assim no Brasil inteiro. Por incrível que pareça, mesmo já tendo os Cefetes, né, como base da formação da rede federal, no Brasil inteiro se confundia instituto com universidade. Mas nós temos diferenças clássicas básicas. Entretanto, a universidade e o instituto são parceiros para a formação pública gratuita e de qualidade no Brasil inteiro. Professora, há um risco nessa ideia desse perfil de formação de mão de obra técnica qualificada. Eu vou tentar exemplificar. Eu me lembro que quando eu trabalhava aqui no jornal A Gazeta, no jornal impresso, o governo do Acre estava com uma ideia, né? O governo, na época, o governador Tião Viana, de transformar o 4º mandato da Frente Popular do Acre no mandato da industrialização e tudo. Essa era a narrativa do governo do Estado. E aí, foi daí que nasceu a ideia de fortalecer a cadeia do peixe no estado do Acre. E aí o grande projeto do complexo de piscicultura. Aí, o que isso tem a ver com o IFAC? Que eu me lembro, conversando com gestores, conversando com técnicos e tudo, para fazer as reportagens, eu me lembro que estava lá no pontos de agenda que vocês do IFAC tivessem o curso de manejo de água para formar mão de obra qualificada para atuar no complexo de piscicultura. O que eu estou falando a respeito dos riscos do trabalho do IFAC? Olha só, se o IFAC, veja só, formata um curso, que não é fácil, formata um curso para poder se dedicar a uma cadeia produtiva e a execução por parte dos governos estaduais não é adequada, não é eficaz, não tem o tamanho necessário de acordo com a realidade da região, e aí dá errado, como deu o complexo de piscicultura. E aí, professor, o IFAC vai ficar formando uma mão de obra, ou os institutos federais vão ficar formando mão de obra que não vai ter consequência aquilo. Como é que vocês se vacinam com esse tipo de situação? Porque vocês dependem da gestão de governos que vocês não têm governabilidade sobre isso, né? Vocês não têm autoridade sobre isso. E aí? Perfeito. A tua fala vai ser extremamente elucidativa para o que eu vou falar agora, que a gente precisa contextualizar a criação dos institutos federais. Então, e também falar das diferenças. Qual o motivo deles terem sido criados? Então, os institutos federais, né, o que está na gênese da sua criação é trabalhar com os arranjos produtivos locais. E aí você tem a total razão de que os cursos do Instituto Federal do Acre, eles não serão os mesmos cursos de outros estados, porque nós temos que atender à demanda, né, da população para esta localidade. E quando eu vou para o interior, e no caso, o Instituto Federal do Acre tem 6 campi, 2 em Rio Branco, inclusive o que é do Xavier Maia, tem o eixo voltado mais para gestão e negócios. E
campus da Baixada do Sol, que agora a gente está indo para a Transacriana, para aquela antiga Escola da Floresta, tem o eixo de ciências, na verdade, das ciências agrárias, né, da questão ambiental. Então, os cursos lá são todos direcionados para essa área. Só que a gente também tem tem campus em Tarauacá, em Chapuri, em Cruzeiro do Sul e em Sina Madureira. E isso, cada campus representa uma regional. E cada campus, dentro da sua regional, tem as suas especificidades. Então, se a gente trabalha, por exemplo, aqui com agroecologia, com a questão de recursos pesqueiros em cursos específicos para cá, para Rio Branco, quando eu vou para Sena Madureira, a cadeia produtiva lá já pediu outros cursos. Por exemplo, lá a gente tem curso na área de zootecnia. E assim, em Chapuri, nós temos gestão ambiental. Isso quando a gente fala em cursos superiores. E nos cursos superiores, a gente tem cursos tecnólogos, que são aqueles com 3 anos, que é curso superior. Tecnólogo em agroecologia, né? Tecnólogo em agropecuária, né? E assim vai. Só que nós também trabalhamos com licenciaturas. Nós precisamos formar professores no interior, física, biologia, química, matemática. Temos todos esses cursos também, como licenciatura, 4 anos. E temos os cursos bacharelados, 5 anos, por exemplo, a administração e a zootecnia. Então, no mundo inteiro, a rede federal é um exemplo de formato, né, de modalidades diversas de ensino. O que eu falei para você agora foi do superior para cima, tecnólogos, né, cursos superiores. Só que o IFAC, que pertence à rede federal, a gente tem, inclusive, instituto que trabalha com educação infantil, que é o Pedro II no Rio de Janeiro. Aqui a gente não trabalha com educação infantil, mas a gente trabalha com a formação do ensino médio integrado, que é exatamente o início da nossa conversa. É aquele menino e menina que entra na nossa instituição com 14 anos para fazer o ensino médio. O que tem de diferente do menino que estuda na rede pública do estado, do município? Porque nós damos a formação complementar, a formação técnico-profissional. O viés dos cursos superiores também todos são com esse formato empreendedor e técnico-profissional, mercado de trabalho. Então, voltando ao ensino médio. Então, quando um aluno, um estudante entra na nossa instituição com 14 anos, por exemplo, o que ele vai escolher? Um dos cursos um curso de informática. Ele faz o ensino médio, né? Igual todo mundo, 3 anos. Só que ele tem no contraturno, se ele estuda de manhã, ele tem aula no contraturno à tarde, da formação técnica profissional. Eu acho que vocês já escutaram falar, óbvio, do 5º eixo na educação básica de todo o Brasil, que é exatamente esse formato, levar a educação profissional para todo o ensino, mesmo da educação do Estado e do município. Hoje, no Acre, né, e no Brasil, quem está trabalhando com a educação profissional, né, o que se assemelha a esse 5º eixo que a gente fala, são os institutos federais. Então, hoje, a gente oferta o ensino médio atrelado à formação profissional. Então, quem entrou naquele curso de informática do ensino médio sai com a formação adicional de técnico, na verdade, a educação, né, complementar de técnico em informática. Então, aquilo que você falou no início, o aperreado, nesse sentido de ir para o mercado de trabalho, exatamente, o menino nosso que entra, né, no ensino médio, ele pode ir direto para o mercado de trabalho, tendo uma formação profissional já. Só que, e aí eu entro no diferencial da Rede Federal e do Instituto Federal do Acre, só que se ele quiser continuar no Instituto Federal do Acre, ele pode ficar até o doutorado. Então, ele entra no ensino médio, se ele quiser, ele faz o Enem e entra para um curso superior, técnico, licenciatura ou bacharelado, termina a sua formação superior, aí entrar no mestrado, aí ele entra no Instituto Federal do Acre, né? Ou seja, continua no Instituto Federal do Acre fazendo mestrado, ou seja, toda a formação de pós-graduação, especialização ou doutorado. Por isso eu te falei que temos características específicas. Lembrando que todo o arranjo da matriz nossa com relação ao portfólio de cursos oferecidos são exclusivamente direcionados para os arranjos produtivos. E agora eu vou responder a tua pergunta com relação
aos rumos que o Estado, que os estados tomam, né? E como o Instituto Federal do Acre aqui, né, acompanhando essa dinâmica de crescimento do nosso estado, onde que ele entra. Então, os arranjos produtivos são o direcionamento dos nossos cursos. Então, por exemplo, hoje a gente tem um curso na Baixada do Sol de recursos pesqueiros. É óbvio que esse curso, ele não... ele está no portfólio de cursos da educação profissional, mas ele entra como uma demanda de posicionamento político do Estado. A gente está investindo na agroindústria. Então, por exemplo, a gente tem um curso superior de agronegócio em Tarauacá. É o único da região norte. Ele acompanha o crescimento e o desenvolvimento da região, ligado, antenado com as políticas do Estado. Então, é muito importante esse alinhamento. E é esse aí o diferencial. Então, os cursos, eles são criados. E aí, você tem muita razão. Todas essas pessoas que entram no Instituto Federal do Acre procurando um curso de recursos pesqueiros, aquicultura, ele entra pensando, olha, então o Estado está criando uma estrutura para trabalhar com a atividade pesqueira no Estado, então eu vou ter um emprego. Então é óbvio, o compromisso é muito grande. A gente não está brincando, a gente está falando de vidas, mas esse é o nosso papel, está atrelado, né, ajudando, alavancando o crescimento do Estado. Então, esses cursos, essas pessoas estão aí no mercado de trabalho, não é? E é óbvio, se aquele parque, né, de pesqueiro não deu certo, essas pessoas vão estar por aí. Então, o curso... mas a gente também tem a liberdade, tá, de retirar do nosso portfólio um curso, claro, quando ele não mais atende à demanda. Sem dúvida. E isso é muito importante. Professora Rosana, eu deixei a senhora falar à vontade, porque me parece que quem tiver dúvida a respeito de como que funciona um Instituto Federal, é só ir na internet, no Facebook do Gazeta Entrevista, que eu acho que essa sua conversa aqui foi bem pedagógica. Muito obrigado pela sua participação aqui, parabéns a toda a equipe do Instituto Federal do Acre, em todos os municípios. Espero, sinceramente, que os governos estaduais, as gestões, tenham mais compromisso com esses arranjos produtivos locais que eles pensam e às vezes não executam da maneira correta, mas sabe que tem o respaldo ali de uma equipe, de um instituto que tem muita credibilidade, muita seriedade, muito compromisso com a nossa região. Muito obrigado pela sua participação, não tenho mais tempo nem para a sua despedida. Feliz aniversário para todo mundo aí do Instituto Federal. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa. Nós vamos encerrar assim esta edição do Gazeta Entrevista, lembrando que esse terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.